Queridos, você está com seu boletim aí? Amém. Se você está com seu boletim aí, abra ele. Pode botar mais. Se acanhe não, deixa Deus te usar. Põe 100 logo aí de retorno, vai. Queridos, o pastor toda vez fala que eu estou com uma Bíblia nova. A verdade é que eu tenho várias Bíblias, né? Mas tem um porém, né? Tem um porquê, né? A Bíblia diz que nos últimos dias a gente vai ser perseguido, né? Vai que eles mandam queimar as Bíblias, né? Então, se eles mandarem eu queimar mais 5, eu ainda tenho mais 5, né? Dá para esconder algumas. E ela no telefone, você está à mercê do que eles uploadam lá para você ler, né? Então, não é... Agora sim, mas talvez de algum tempo não seja tão 100% confiável, né? Então, ainda assim, o papel continua tendo o seu valor, né? Amém. Então, essa daqui é uma delas. E toda vez que eu vou numa loja, que eu vejo alguma, eu acho assim, essa interessante, aí eu compro, né? E aí, quando eu vou ler, eu preparar alguma coisa, eu comparo pelo menos com as outras 4 que estão lá, para ver se está falando a mesma coisa, se tem alguma coisa diferente, mais interessante, né? E assim por diante. Então, eu te aconselho também, compre sua Bíblia, traga sua Bíblia. Lembra aquela propaganda? Compre batom, né? Compre batom. Então, compre sua Bíblia, né? Traga para a igreja, né? Amém? Amém. Aleluia. Hoje eu queria trazer uma palavra para você novamente. E eu botei um título aí, meio pré-histórico, né? Está aí uma igreja do tempo das cavernas, né? E você diz assim, uma igreja do tempo das cavernas. Por quê? Vários motivos. E a gente vai saber no decorrer da palavra. Mas eu queria começar lendo com você o versículo-chave, que está em 1 Samuel 22, 2. Diz assim: ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. Vamos ler de novo? Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito, e Davi se tornou o chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. Amém? Fecha teus olhos nesse momento e começa... Eu queria que você... A gente sempre ora, mas eu queria que você orasse hoje, nesse momento, e você falasse com Deus, de Senhor, coloca a tua palavra no meu coração, Pai. Nós te oramos, Senhor, nós apresentamos a nossa vida, o nosso coração, Deus. Diante de ti, Pai, te pedimos, Senhor, que tu venhas, Senhor, colocar dentro de nós a tua palavra, Senhor, para que nós não venhamos pecar contra ti, Pai. Coloca dentro de nós, Deus, a tua palavra, Senhor, o teu evangelho verdadeiro, Senhor, aquele que é puro, Senhor, aquele que vem de ti, Deus. Em nome de Jesus Cristo, nos restaura, nos sara, nos renova, Senhor. Que a tua palavra venha a ser um bálsamo no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, usa, Senhor, usa nossas vidas, usa a minha vida, Deus, para trazer a tua palavra aqui nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, e que toda honra e toda glória seja dada a ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém? Então eu botei aí, no primeiro ponto, você pode ver aí, está dizendo aí, pode o que há de pior e mais rejeitado se tornar o que há de melhor e mais eficaz? Amém? Pode o que há de pior e mais rejeitado se tornar o que há de melhor e mais eficaz? Toda vez que a gente fala da caverna de Adulão,
Eu vi várias mensagens, querido, e elas todas falam no mesmo sentido, que a caverna de Adulão é um lugar de refúgio, é um lugar para você encontrar Deus e várias outras coisas. Mas eu, particularmente, quando eu leio a Bíblia, eu não gosto de achar, não é que eu gosto de achar algo diferente do que está na palavra. Eu gosto de, às vezes, olhar por uma outra perspectiva, porque a palavra de Deus, ela é muito profunda. Às vezes ela fala algo e a gente, às vezes, só consegue passar pela superfície do que ela está falando. E aí, Davi, nesse momento, ele fugia de Saul, porque Saul queria matá-lo, porque até então Davi era o rei ungido por Deus para ser o rei de Israel. Saul, por ciúmes, queria matar Davi, porque ele não aceitava aquilo. E aí a Bíblia diz que teve um tempo que Davi foi e se escondeu numa caverna, e essa caverna foi chamada Caverna de Adulão, né? Mas há algo interessante que acontece naquele lugar. Davi, além de ser rei ungido, ele também, a Bíblia diz que ele era um pastor de ovelhas. E eu achei interessante isso, porque a gente diz assim, para que você seja pastor é necessário que você tenha ovelhas. E naquele momento, Davi estava ali naquela caverna, escondido como um simples pastor, que havia sido ungido rei, mas que não era rei ainda. E de repente aparecem uns homens lá que disseram assim, rapaz, vamos seguir Davi. Eles não estavam contentes com o governo de Saul, e eles decidiram seguir Davi. Mas há algo interessante nesses homens, que eles eram homens da melhor qualidade, né? É aquele tipo de homem assim que você vai começar um business e diz assim, eu vou começar com esses, é esse? Não, né? Imagina você começar um grande negócio com esse tipo de gente aqui. Porque a Bíblia diz o quê? Que eles eram endividados, tinham dívidas e todos estavam o quê? Em dificuldades e todos amargurados de espírito. Querido, então Deus estava dizendo assim para Davi, eu vou começar um reinado a partir de ti e eu vou te dar as melhores ferramentas. Eu vou te dar os melhores endividados. Eu vou te dar os que têm mais dificuldade. Eu vou te dar os mais amargurados de espírito. E não eram poucos, querido, era uma igreja grande. 400 homens. Imagina cada homem desse fosse casado. Só aí já são 800. Cada um tivesse um filho. Está imaginando? Era uma igreja grande numa caverna. E aí Deus disse assim, Davi, começa a obra aqui, com esses 400 aqui, top de linha. Só gente da melhor qualidade, mas se puder, evite, né? Mas Davi estava lá, feliz da vida. Por quê? Porque, como eu falei, nesse tempo ele estava sendo perseguido. Quando eu li isso, eu digo, há uma grande semelhança com a igreja. Há uma grande semelhança com a igreja de Cristo. Querido, olha para o teu irmão, diz assim para ele, você é ex alguma coisa. Sabia? Você sabia disso? Que a igreja é o lugar que tem mais ex-amargurado, ex-ladrão, ex-mentiroso, ex-assassino, ex-bandido, ex-qualquer coisa. A igreja é cheia de ex. E assim Deus começa a igreja, querido. Se você disser aqui que você veio para a igreja, ou que você chegou a Deus, chegou ao corpo de Cristo, e você já estava 100%, você não estaria aqui, você estaria no céu. Amém? Mas você chegou aqui sendo um ex. E aí é por isso que eu pergunto, pode o que há de pior e mais rejeitado se tornar o que há de mais eficaz? O que chama a atenção nessa passagem é que estes homens lá na frente,
eles se tornam algo que ninguém esperava que eles se tornassem. Eles, de desesperados, de amargurados, de tristes, de homens com dificuldade, eles passam a ser homens eficazes na obra de Deus. Olha aí, a caverna de Adulão se tornou um refúgio para Davi, assim também como a igreja se torna muitas vezes um refúgio para muitos de nós. É preciso entender que uma igreja vitoriosa não nasce forte e eficaz, mas das profundezas de uma caverna, através do poder do Espírito Santo de Deus, ela pode crescer e se tornar uma igreja valente e eficaz nas mãos de Deus. Amém? 1 Samuel 22, 2, lê de novo. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito, e Davi se tornou o chefe deles, e havia com ele uns 400 homens. Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Amém? O que nós estamos construindo aqui neste lugar, querido? Nós estamos aqui juntos construindo uma igreja. E é importante saber que uma igreja, ela não nasce forte. Uma igreja não nasce 100% forte. Ainda que seja uma igreja que comece com muito dinheiro, com muitos recursos, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer que isso é uma igreja forte. Uma igreja, ela começa de baixo. Ela é construída de baixo, ela é construída primeiro em cima de fundamentos. Depois que ela tem um alicerce bem formado, depois que ela está bem fundamentada, aí começa-se a colocar concreto em cima daquele firmamento, aí começa-se a construir uma igreja. Essa igreja aqui que estava começando nessa caverna era uma igreja fraca, ainda. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Era uma igreja de gente endividada. Era uma igreja de homens fracassados. Era uma igreja de homens que não tinham poder nenhum, não tinham autoridade nenhuma. Não tinha sacerdócio. Mas eles se ajuntam com alguém que não estava numa situação muito melhor do que a deles. Mas a Bíblia diz que Davi se tornou chefe daqueles homens. E ali começa aquela jornada. E eu digo assim, a igreja no tempo das cavernas, porque se você ler a história de Davi, ele passou por várias cavernas, querido. Ele passou por várias cavernas com aquele povo escondido, fugindo de Saul, mas eles permaneciam juntos. E o Senhor continuava com Davi. O Senhor continuava abençoando. E durante esse processo, eu acredito que Davi fez um trabalho muito bem, um trabalho muito forte, um trabalho muito bem estabelecido na vida daqueles homens. E aí você diz assim, como assim um trabalho muito bem estabelecido? Queridos, quando nós começamos uma igreja, aí eu vou falar um pouco do que está na Bíblia. Você já ouviu falar em discipulado? Amém? É impossível um pastor começar um rebanho se ele não discipula as suas ovelhas. Sabe o que é discipular a ovelha? A Bíblia diz assim, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Um bando de ovelhas que não é discipulado, o pastor vai falar, e sabe o que elas vão fazer? Nada. Não vão ouvir, não vão seguir. Mas um bando de ovelhas bem discipulados e que conhecem a voz do seu pastor, no momento que ele fala, elas obedecem, elas seguem. Amém? Querido, nós chegamos nesse lugar como esses homens, amargurados de espírito, problemáticos, endividados.
Eu, pelo menos, cheguei endividado, né? Eu entrei nessa classe aqui, dos endividados aqui. Eu estava aqui, nessa partezinha aqui, ó. Cheguei aqui endividado, tinham dívidas. As minhas dívidas eram muito. Estávamos em dificuldades. Quem não passa por dificuldade? Amém? Nós somos uma igreja, a maioria imigrantes. Qual imigrante que não passa dificuldade, querido? Amém? Amargurados de espírito. Outros chegaram aqui sem esperança nenhuma, tristes. Filho nas drogas, marido não vem para a igreja, mulher não vem para a igreja, eu venho sozinho, e você fica naquela luta. Ah, eu estou em depressão. E aí, Davi se torna o chefe desses homens. E aí você diz assim, como que um negócio desse pode dar certo? Como que um negócio desse pode dar certo? Geraldo, você começaria um business hoje? Se eu te dissesse assim, eu vou começar um business, mas eu vou te dar 3 sócios. O primeiro é um cara que quebrou 10 vezes. O segundo é um cara que está em depressão há 5 anos. Tá? E um terceiro é um que vive em dificuldade. Nada do que faz dá certo. Você começaria esse business? Misericórdia. E aí Deus chega com Davi e diz assim, começa essa igreja, Davi. Começa essa obra aí. Vai. E Davi começa. Sabe? Essa igreja passava por um tempo difícil, querido. Porque ela era perseguida. E se você ler mais na frente aqui um pouco, a Bíblia diz que Saul, o homem que perseguia esse povo, que perseguia Davi, chega um tempo que ele começa a matar até sacerdotes. Olha só, a Bíblia diz que Saul vai a um lugar e ali ele mata todos os sacerdotes daquele lugar. E mata também, não se dando por contente, as mulheres, as crianças de colo, que amamentavam e todo mundo. E aquela igreja passava naquela época por aquela perseguição. Hoje a gente vive num tempo muito abençoado, amém, querido? Hoje você sai daqui com essa Bíblia debaixo no braço, aquele carro de polícia ali não liga a sirene e diz assim, você aí que está com essa Bíblia, né? Para onde que você está indo? A gente sai daqui com a camisa estampada no peito aqui, Jesus, e entra no restaurante, entra em qualquer lugar, e a gente tem liberdade de andar. Mas imagina daqui mais alguns tempos. Será que isso um dia vai ser possível de se fazer? Ponto 2. Tempos difíceis podem criar igrejas fortes. Tempos fáceis podem criar igrejas fracas. Olha o que eu coloquei entre parênteses aí. Tempos difíceis podem criar discípulos fortes. E tempos fáceis podem criar discípulos fracos. Amém? Isso daqui não é novo. Isso daqui é uma frase que diz assim, tempos difíceis criam homens fortes e tempos fáceis criam homens fracos. Amém? Mas eu coloquei aqui, não generalizando, eu disse, podem criar. Não quer dizer que toda igreja que passa por um tempo fácil é uma igreja fraca. Amém? Mas pode criar. Por quê? Os jovens. Quero falar com vocês agora. Amém? Vocês têm tudo do melhor nessa terra. Sabe? Vocês, jovens, vocês têm tudo do bom e do melhor nessa terra. Vocês não sabem o que é passar dificuldade. Vocês não sabem o que é ter dinheiro, o que é não ter dinheiro para comprar a Bíblia que você quer comprar. Porque aqui tudo é muito fácil, o papai e a mamãe compram. Vocês não sabem o que é não ter dinheiro para pegar o ônibus para chegar na igreja. Porque aqui o papai e a mamãe têm carro para levar. A gasolina é barata. Tem dinheiro para abastecer o carro. Está entendendo?
Ainda que precise andar de ônibus, o ônibus é barato. E é muito melhor do que aqueles que a gente andava por aí. Muito melhor. Sabe? A igreja aqui tem ar-condicionado. Pasme. Não é quente. Sabe? Você pode vir para a igreja e adorar e louvar e não precisa engolir poeira de ônibus passando lá pela frente. Você não precisa ficar escolhendo qual a roupa que você precisa ir para a igreja. A melhor, porque o seu guarda-roupa é cheio de roupas novas. Você tem acesso às melhores roupas, você tem acesso ao mall. Sabe? Outra coisa, o louvor não é só uma guitarra tocando lá, Jaqueline, Jaqueline, e o negócio pegando fogo. Aqui tem toda uma banda, instrumento do melhor, violão do melhor, teclado do melhor. A igreja tem luzes, sabe? O ambiente aconchegável. Os bancos não são de madeira, duro para você sentar. São acolchoados, macios. A igreja não é de chão batido, de barro. A igreja tem carpete. Você pode assistir o culto sentado no chão. Você vai para casa, você sacode sua roupa. Não tem nada, não tem poeira. Você anda na igreja, o chão é bem concretizado, é de primeira, não fica abrindo uma brecha em cima da outra. Sabe, você olha para o canto da igreja, não tem teia de aranha, porque tem alguém que limpa toda semana. Mas uma igreja que passou por um tempo difícil, querido, é uma igreja diferente. E essa igreja de hoje, ela tende a criar discípulos fracos. Quando eu digo discípulos fracos, porque tudo é tão fácil, o acesso é tão fácil que você não tem nem o mínimo de esforço para acessar. A palavra de Deus é tão fácil para se conseguir que não há nenhum esforço de querer acessá-la. Por quê? A hora que eu quiser, eu leio. A hora que eu quiser, eu abro meu telefone e eu leio. A hora que eu quiser, eu posso ler a palavra. A hora que eu quiser, eu posso acessar a palavra. A hora que eu quiser, eu posso ir para a igreja. A hora que eu quiser, eu posso ir para igreja. A hora que eu quiser, eu posso abrir isso daqui, eu posso abrir meu telefone. A hora que eu quiser, eu pego o carro aqui, eu ligo para o papai, ligo para a mamãe e digo assim: pai, mãe, me leva para a igreja. É tudo fácil. Você está entendendo? E aí, esse tempo tende a criar discípulos fracos. Como assim discípulos fracos? Jovens que não têm firmamento na palavra. Jovens que não são firmados no evangelho verdadeiramente. São levados por qualquer vento de doutrina. Sabe, você vem aqui domingo e você está escutando aqui eu falar hoje isso daqui. E você é um jovem. E aí amanhã, depois das férias, na segunda você chega na escola. E aí a primeira coisa que você encontra lá é um professor dando aula dizendo assim que Deus não existe. E que o mundo foi criado por uma explosão. Por uma ameba, por uma bactéria, seja lá o que for. E a partir daquele momento você esquece tudo o que foi falado no domingo. E você diz assim: realmente, o que o meu professor está falando faz sentido. Uma ameba explodiu e dessa ameba foram criados os planetas e desse planeta começou uma sequência de explosões
E aí foi nascendo os seres e foi se formando, e aí foi nascendo o macaco, e o macaco foi evoluindo, e depois de tantos milhões de anos de evolução, nasceu, e aí o homem se formou, e aí foi criando inteligência. Querido, seu professor tem mais fé do que eu. Sinceramente, uma pessoa que crê que o mundo nasceu de uma explosão, de uma ameba, a minha fé não se compara com a fé desse homem, querido. Porque eu creio que alguém criou tudo isso aqui. Amém. E eu sei quem criou. Mas essa é uma geração fraca. Uma geração que não é perseguida. Uma geração que não passa por apertos, que não passa por dificuldades. Amém? Está dando para entender? Uma igreja forte e eficaz atende, entende, cumpre a missão e permanece. Amém? Uma igreja forte, ela é o quê? Ela entende, ela atende, entende, cumpre a missão e permanece. Uma igreja fraca fica à procura de uma missão. Não atende e por também não entender, não consegue cumprir o chamado. Amém? Isso daqui é forte, querido. Uma igreja fraca, olha só, ela fica à procura de uma missão. Você sabe qual é a sua missão? Como igreja, eu te pergunto, você sabe qual é a sua missão? Qual a sua missão? Hã? Isso é uma delas, né? Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma igreja que entende e atende a sua missão é uma igreja forte e eficaz. Uma igreja fraca, ela não entende. Uma igreja fraca é uma igreja que não tem rumo, ela fica à procura do que fazer. Entenda uma coisa, aqueles homens não estavam com Davi simplesmente por estarem. Eles estavam sendo preparados para algo maior. Eles estavam sendo preparados para algo grande. Davi tinha que formar um reinado. Davi tinha que estabelecer um reino. E o reino que ele precisava estabelecer, ele disse no momento que ele assumiu a coroa, ele disse, reina o Senhor. Ele tinha que estabelecer o reino de Deus sobre Israel. E aqueles homens faziam parte desse propósito. Porém, eles não podiam ser homens à toa. Eles não podiam ser simplesmente homens que estavam numa caverna e dali iam talvez melhorar de vida. Eles precisavam se tornar valentes. Eles precisavam virar homem de verdade. Eles precisavam crescer na vida, querido. O que nós tentamos estabelecer hoje aqui nesse lugar é o reino de Deus. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós nos tornemos valentes. Amém? Amém. Diga para o seu irmão assim, você precisa se tornar valente. Você precisa ser valente. Não dentro de casa. Amém? Mas no reino de Deus. Não vá ser valente dentro de casa que você vai achar problema, querido. Lá tem alguém que vai te amarrar, amém? E te botar no eixo. Mas no reino de Deus nós precisamos ser valentes. Primeiro, aqui, vamos continuando aqui. Cadê minha... Está aqui do outro lado. 2 Timóteo 3, de 1 a 7. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemeadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos,
convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Amém? 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 Moças, jovens, moços, vai chegar diante de você aquele galã, sabe? Aquele cara com cabelo no gel, brilhosinho. Talvez ele chegue até com a Bíblia debaixo do braço. Mas há uma maneira de saber se ele é de Deus ou se ele não é de Deus. Prove ele através da palavra. Prove ela através da palavra. É fácil de saber quando o jovem é de Deus e quando ele não é de Deus. A Bíblia diz assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e já venceste o maligno. O jovem firmado na palavra, querido, ele é uma arma poderosa. Vai aparecer tudo que a gente. Vai aparecer a garota mais bonita da escola, vai aparecer o garoto mais bonito que você já viu na sua vida. Você vai olhar e diz assim: isso daí só pode ser de Deus. Um homem desse, uma mulher dessa, só pode ser de Deus. Né? Eu não vou dizer que é uma deusa, que é um Deus, porque hipocrisia, mas tem que ser, é muito perfeito para ser do diabo. Só Deus pode criar um negócio desse. Querido, prove na palavra. Prove na palavra. Porque nessa geração aqui, Paulo está dizendo aqui para Timóteo: Timóteo, esses homens no tempo de hoje, eles seriam o quê? Egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes ao pai. Deixa eu te falar uma coisa, jovem. Se o teu futuro marido ou a tua futura esposa não obedece pai e mãe, pula fora do barco. Amém? Se o teu futuro marido trata mal a mãe dele, sai fora dessa. Chuta que é laço. Se a tua futura esposa não respeita o pai dela e nem a mãe, sai fora desse barco. É cilada. Como diz aí: ah, pastor, ele bate no pai e na mãe. Querida, pelo amor de Deus. Se ele bate no pai e na mãe, o que é que ele vai fazer contigo? Casa logo, né, Orlando? Para livrar essa senhora, né? Sabe, para você aqui, antes de eu casar com a Joyce, não bati nela não. Mas sabe o que o meu pai aconselhou ela a fazer? A falar com as minhas irmãs. Que ele não tem gente mais dedo duro que irmão. Sabe? Irmão, antes de você casar, ele é aquela pessoa que vai te destruir ou ele vai fazer a tua vida a mais feliz de todas. Ele vai dizer todos os teus podres, ele vai dizer se você presta ou se você não presta. Prove. Você, jovem, prova. Prova ver se o teu relacionamento, prova para ver se aquele que você busca, aquela que você busca, está dentro do padrão de igreja. Está dentro do padrão do evangelho. Porque se não está, sai. Se não está, corre. Chuta que é laço. Mas a Bíblia diz aqui que eles iam se infiltrar
dentro das casas. Queridos, se nós não estamos firmados na palavra de Deus, vai chegar tempo, e já chegou, que o diabo começa a arrancar pessoas de dentro da igreja, como quem arranca capim do chão. Aquele que você segura pela ponta e puxa facilmente, e ele vem. E esse tempo já chegou. Por quê? Porque há pessoas dentro da casa de Deus que elas não têm fundamento e por isso elas são levadas por todo vento de doutrina. Por qualquer disse-me-disse, elas não têm a palavra, elas não leem a Bíblia, elas leem o versículo do dia. Você tem seu aplicativo, então todo dia aparece o versículo do dia, né? E aí você lê aquele versículo. Ah, mas se eu ler aquele versículo todo dia, eu já li a Bíblia 365 dias no ano. Isso não é ler a Bíblia, querido. Isso é apenas olhar para o telefone. No dia que aquele versículo não te agrada, não fez diferença nenhuma. Mas a gente precisa voltar para a palavra de Deus, a gente precisa voltar a comprar as nossas Bíblias. Eu digo de novo, compre sua Bíblia. Josué 1:7. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segunda toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. 2 Coríntios 13:5. Examinem-se para ver se realmente estão, aonde? Na fé. Provem a si mesmos, ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Amém? Examinem-se, provem a si mesmos. Provem a si mesmos. Querido, prove a você mesmo na palavra de Deus. Sabe o que é provar a si mesmo? É quando a gente abre a Bíblia para ler e aquela palavra começa a confrontar a nossa vida. Quando a gente começa a ler a Bíblia, diz assim, opa, eu estou errando aqui. Você começa a se provar através da palavra de Deus. Examinem-se. Examinem-se. Aí Paulo diz assim, a não ser que já tenham sido reprovados. Ou seja, nós precisamos ser crentes, nós precisamos ser discípulos aprovados. Davi estava num processo, querido. Sabe, você motivar gente desmotivada é complicado. Você tentar animar gente desanimada é complicado. Você tentar trazer alegria para gente que é amargurada de espírito é negócio difícil. Você ensinar uma pessoa endividada a cuidar das finanças dela e ela se estabilizar e prosperar é difícil. Sabia? E Davi estava nesse processo. Davi estava ali lutando com 400 homens, todo dia dentro de uma caverna, incansavelmente ensinando aqueles homens a serem homens de Deus, a crescerem na vida, a virar homem de verdade. E aqui nessa caverna aqui, querido, você está aqui, isso daqui, a nossa caverna, e você está aqui, você chegou aqui desse jeito, mas aqui a gente está lutando junto, para que você não seja mais endividado, para que você não seja mais amargurado de espírito, para que você não seja mais uma pessoa em dificuldades, mas que para você prevaleça, para que você cresça, para que você se torne algo a mais. Ponto 3. O resultado é valente.
o resultado é valente. Aquilo tudo passou. Aquilo passou. Saul morreu. Davi assumiu o reinado. E aí, aqueles homens que estavam com eles continuam com Davi. Mas agora eles não são simplesmente homens amargurados, não são mais simplesmente homens endividados, eles não são mais nada do que eles eram. Agora eles passam a ser ex. Agora eles passam a ser ex. Amém? Agora eles são ex-endividados, ex-amargurados, ex-problemáticos. E eles se tornam algo maior, eles se tornam os valentes de Davi. Essa é a visão de Deus para nós, essa é a visão de Deus para a sua igreja, querido. Que nós nos tornemos os valentes de Deus. Um soldado que não treina e não se prepara pode ser facilmente derrotado e morto. Mas um soldado aprovado e que não negligencia seu treinamento pode fazer toda a diferença em um campo de batalha. Davi era um guerreiro temido e conhecido por seus feitos nas batalhas. Porém, existia algo muito mais assombroso e apavorante que o próprio Davi no campo de batalha. Paz, meu querido. Davi era o terror. Como diz o meu amigo Denis e Carlinha, Davi era o catiço. Davi tocava o terror, querido. Davi entrava no campo de batalha, lê a Bíblia. Davi entrava no campo de batalha, ele ia no arraial sozinho. Ele fazia desgraça, porque Deus era com ele. Mas aqui, Davi entrava no campo de batalha, e estes eram os valentes de Davi. Aqui no seu boletim não está aí. Eu acho que foi cortado aqui na hora que eu estava escrevendo, mas diz assim: mas havia algo muito mais assombroso e apavorante que o próprio Davi no campo de batalha. O que poderia ser mais apavorante e assombroso no campo de batalha que Davi? Os valentes de Davi. Os valentes de Davi eram 10 vezes, 100 vezes, quantas vezes você quiser. O que Davi não tinha feito, eles faziam. Você dizia assim, Davi está vindo, era uma coisa. Agora, quando dizia assim, Davi está vindo com os seus valentes, querido, ninguém ficava. Todo mundo tinha medo, porque eles tocavam o terror. Era uma coisa aterrorizante o que esses homens faziam. E aí você diz assim, como que pode um homem que era endividado fazer tanto estrago num campo de batalha? Davi, eu sei quem ele foi. Agora, esse daí, que é valente aí, isso não existe. Olha aqui, querido. 1 Crônicas 11:10. São estes os chefes dos valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no que diz a respeito a esse povo. Eis a lista dos valentes de Davi. Jazobeão, Equimonita, o principal dos 30. Este brandiu a sua lança contra 300 homens. Olha só, querido. Contra 300 homens de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, o Aoíta, que era um dos 3 valentes. Este estava com Davi em Pas-damim, quando os filisteus se reuniram ali para a batalha. Havia ali uma plantação de cevada, e o povo fugiu dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno, defenderam-no e mataram os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. 3 dos 30 chefes desceram a rocha para falar com Davi na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus tinha acampado no vale dos Refaíns. Nessa época, Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse,
quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, o meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram, colocando em risco a sua vida? Pois arriscando a sua vida a trouxeram, e assim não quis beber. São estas as coisas que os 3 valentes fizeram. Isso daqui são 3 valentes, querido. A Bíblia diz que teve um que começou a lutar com uma espada de manhã, e ele terminou de lutar à noite. E ele lutou tanto que eles tiveram que abrir a mão dele para tirar a espada da mão dele, porque ela não soltava. E ele matou mais de 300 homens em um dia com uma espada. Um homem só. Um homem só. Sabe, você chegar aqui todo domingo, você ir para o GE toda semana, você vir para a igreja toda semana. Pastor Marciano é uma coisa, pastora Nilka é uma coisa, o líder do seu GE é o líder do seu GE, mas há algo mais assombroso do que o líder do seu GE, querido. Pode haver algo mais assombroso do que o pastor da sua igreja para o reino do inferno. Sabe o que é para o reino do inferno algo mais assombroso do que o líder do seu GE e o pastor da sua igreja? Você, bem treinado. Você, bem discipulado. Você, firmado na palavra, é algo mais aterrorizante para o diabo do que o próprio pastor da sua igreja. Sabe? O pastor da sua igreja é só um. O líder do seu GE é só um casal. Mas nós, igreja, nós somos muitos. No dia que nós decidimos sair da caverna e dizer assim: agora eu vou me posicionar como valente na obra de Deus, nós vamos ser capazes de coisas impossíveis de se fazer. Amém? Você está me entendendo? Continua aí. Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Amém? Nem a perseguição, nem a angústia, nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. E hoje, igreja, se nós nos levantarmos como valentes, se nós entendemos essa palavra e entendemos o nosso propósito, e nós pararmos de ficar procurando uma missão, porém entender qual a missão que foi dada a nós por Deus, nós assim nós vamos nos levantar como os valentes de Deus nessa geração. E não vai ser só um, não vai ser só 10, não vai ser 100, vai ser 300, vai ser 500, vai ser 600, vai ser milhares. Aqueles que você vai ser capaz de derrotar através do nome de Jesus. Diz para o teu irmão assim: está na hora de sair da caverna, meu irmão. Está na hora de sair da caverna. Mas você não pode deixar de ser aquele crente do tempo das cavernas.
Você tem que sair da caverna, mas você não pode deixar de ser aquela pessoa, aquele cristão do tempo das cavernas. Por quê? O crente e o discípulo do tempo das cavernas, ele não tem mimimi, querido. Hoje a gente fala, o crente Nutella, né? Todo mundo conhece, é o crente Nutella, né? É o crente Nutella para cá, é o crente Nutella para cá. Crente Nutella, querido, é nada mais, nada menos do que um crente frágil, sabe? É um crente frágil. Ele começa falando da palavra e ele está forte. Aí aparece um e diz que não acredita, aí ele fica magoado. Aí aquilo fere o ego dele. Feriu o meu emocional. Bichinho. Né, Rosa? Feriu o meu emocional. Né? Tô triste. Mexeu, magoei. Esse é o crente Nutella, querido. O crente do tempo das cavernas é aquele que ele fala de Jesus e o outro diz assim, eu não acredito. Ele diz assim, pois a Bíblia diz, sacode o pó da sandália aqui, vou falar para esse daqui. E aí esse não quer ouvir, ele fala para o outro. Esse não quer ouvir, ele vai falar para o outro. Esse não quer ouvir, ele vai falar para o outro. E outra, ele sabe defender a razão da sua fé. Por que ele sabe defender a razão da sua fé? Porque ele lê a palavra. Ele sabe aonde está o manual. Ele lê o manual. Quantos de vocês gostam de ler manual? Eu leio o manual. Manual de montar televisão na parede, eu leio. Porque não há algo mais frustrante, querido, depois que você montou tudo e você diz assim, tá errado. Eu fico muito irado. Me sobe uma ira no coração tão grande, querido, que naquela hora ali, até minhas filhas sabem, elas saem de perto. Digo, Senhor, que raiva que me dá ter que desmontar tudo de novo, querido, para montar de novo. Então, para isso que eu vou e eu leio o manual, para não fazer errado, para saber o que eu estou montando. Conclusão. Leia aí de novo. Não há nada mais aterrorizante e apavorante para o reino do inferno do que uma igreja que se compromete com a verdade e se deixa ser liderada através do poder da palavra de Deus. Continua lendo comigo. Uma igreja fiel, submissa à verdade do Evangelho de Cristo e que se levanta como um valente nessa geração, independentemente das adversidades do serviço e do servir. Um povo que antes se juntou como um bando de endividados, dificultados e amargurados de espírito, mas hoje se levanta como valentes, um povo ao qual a espada do Evangelho se apega ao seu coração, de tal maneira que não a deixa cair. Uma forte igreja erguida, conhecida como os valentes de Deus. Amém? Uma igreja forte e erguida como os valentes de Deus. Nós somos poucos, querido. Entenda, o reinado de Davi foi sobre todo o Israel. O reinado de Davi foi grande. E ele perpetuou para sempre, porque Deus o prometeu. Disse Davi, o teu reinado vai durar para sempre. Mas tudo isso que foi feito, teve ajuda de 400 homens. 400 homens, são poucos, que se dispuseram e disseram assim, Davi, a gente está contigo. Para o que der e vier. Pode matar os sacerdotes. Pode matar os profetas. A gente está contigo. A gente está na caverna contigo. A gente está no vale contigo. Se tu for para o trono, a gente está no trono contigo. Se tu voltar para a caverna de novo, Davi, a gente vai para a caverna de novo contigo. Mas a gente não larga a espada. A gente não larga mão da lança. É esse tipo de igreja que Deus está chamando, querido. É esse tipo de discípulo que Deus está chamando, que Deus está querendo formar.
gente que não abre mão da verdade, gente que não abre mão da palavra, morra quem morrer. Que matem os sacerdotes, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero ler para você Romanos 8:37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por meio daquele que nos amou. Querido, aqui está o segredo de tanta valentia. Aqui está o segredo de nós conseguirmos fazer através do nome de Jesus o que nós podemos fazer. O amor. Eu acredito que Davi amava aqueles homens. É impossível você pegar 400 homens destruídos e transformar eles num exército tão poderoso, sem que você se dedique a eles. E se você se dedica, é porque você ama. O amor é a chave, querido. Eu posso ter dado essa palavra aqui hoje e ter dito assim: anda com teu irmão, incentiva ele, discipula-se uns aos outros, para que teu irmão venha a ser um guerreiro, para que teu irmão venha transcender aquele estado de amargurado de espírito, aquele estado pobre, para que ele venha a ser um valente de Deus. Mas se não houver amor, querido, como diz o apóstolo Paulo, se não tiver amor, de nada vale. É preciso amor, querido. É preciso que eu discipule o meu irmão, mas que eu discipule ele em amor. É preciso que nós sejamos discipulados, é preciso que nós discipulemos uns aos outros, mas em amor. Sem amor, não acontece. Sem amor vira obrigação. Sem amor vira somente mais alguma coisa. Sabe, tem o soldado, que é aquele que ele faz o que ele faz por obrigação, para não ser preso, porque ele tem que cumprir o que ele assinou no contrato. Mas tem aquele soldado que ele faz o que ele faz por amor à farda. Ele faz o que ele faz por amor àquilo que ele veste, por amor àquilo que ele acredita. Seja esse tipo de valente. Faça o que você faz porque você ama. Faz o que você faz porque você acredita. Amém? Amém? Fecha teus olhos nesse momento. Eu queria orar por você, mas eu queria que você também orasse nesse momento, e que você falasse com Deus, que você fosse sincero. Talvez essa seja a sua história. Você diga assim: Deus, eu me encontro hoje numa caverna, como esses homens, Senhor. Eu cheguei aqui, eu chego diante de Ti, Senhor, com dívida, amargurado, todo problemático, Senhor. Eu não sei segurar uma espada, eu não sei segurar uma lança, eu não sei lutar, eu sou tudo menos valente, eu sou tudo menos um guerreiro. Mas a Tua palavra diz, Senhor, que ali Davi não escolheu, Senhor, aqueles homens, Deus. Ele não os selecionou, Deus. A Tua palavra diz que eles simplesmente resolveram se ajuntar a Davi. E eles eram 400 homens, Senhor. E do jeito que eles estavam, Senhor, eles chegaram ali naquele lugar, Senhor, naquela caverna, Senhor. Mas uma coisa eles tinham em comum, Senhor: eles não estavam satisfeitos, Senhor, com o governo atual daquele tempo, Senhor. Eles não estavam satisfeitos com o que estava sendo feito, Senhor, com o que estava acontecendo, Senhor. Eles eram uma geração insatisfeita, Senhor, com o que acontecia, Senhor, no mundo, Senhor.
mas eles buscavam algo, Senhor, mais, Senhor, eles buscavam algo, Senhor, que eles não tinham capacidade de obter, Senhor. Mas o Teu Espírito, Senhor, através de Davi, Senhor, o Teu poder, Senhor, os capacitou, Deus. O Teu poder, Senhor, transformou a vida daqueles homens, Senhor, em homens valentes, Senhor, em homens guerreiros, Senhor, em homens, Senhor, capazes de fazer muito mais que Davi tinha feito, Deus. Eles eram chamados de os valentes de Davi, Senhor. E por onde eles andavam, Senhor, havia temor e tremor no coração das pessoas, Senhor. E eles não esconderam o seu passado, Senhor. Eles não esconderam, Senhor, quem eles eram, Senhor. Mas aquilo que eles se tornaram, Pai, sobressaiu, meu Deus. O que eles se tornaram, Senhor, foi além, Senhor, da sua capacidade, foi além do que eles eram, Pai. E eu te peço aqui hoje, Deus, sobre a nossa vida como igreja, Senhor, através dessa palavra, Senhor, simples, Deus, rápida, Pai, mas que nós possamos ter entendido, Senhor, aquilo que Tu queria nos falar, Senhor, que nós possamos, Senhor, nos tornar, Senhor, como valentes nessa geração, Deus. Que nós possamos nos tornar, Senhor, como homens e mulheres, Senhor, que seguram, Senhor, no cabo, Senhor, da enxada, Senhor. Que seguram, Senhor, no cabo da espada, no cabo da lança, Senhor. E não olhemos para trás, Senhor, mas avancemos, Senhor. Crendo que Tu és o nosso Senhor, o nosso general, o nosso Messias, o nosso Rei, e que em Ti, Senhor, nós seremos capazes de fazer coisas impossíveis aos olhos humanos, Deus. Nós somos poucos, Senhor, dessa caverna, Deus, mas quantidade para Ti nunca foi o problema, Senhor. Mas eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, nos levanta, Senhor. Levanta, Senhor, do menor, Senhor, aqui neste lugar, Senhor. Que o maior, Senhor, venha a ser, meu Deus, extraordinário, Senhor. E aquele, Senhor, que é o menor, Senhor, venha a ser extraordinário 10 vezes mais, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Nós somos gratos a Ti, Deus, pela Tua graça, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Discipula-nos, Senhor. Nos orienta, fala ao nosso coração, Senhor. Que Tu possa falar, Senhor, nós possamos ouvir a Tua voz, Deus. Como a ovelha que conhece a voz do seu pastor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.